amado, como o Senhor quer nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. É muito bom estar na casa de Deus. Estamos felizes, né, por estar na casa do Senhor. Me sinto honrado por estar nessa congregação. Como eu já disse, não porque não existe Deus em outras congregações, mas como não tem culto nem na segunda e nem na terça, eu já almejava em estar aqui na quarta. Que coisa maravilhosa estar na casa de Deus. Vamos lá, vamos ver aqui, irmãos. Vamos ler uma palavra abençoada, já que me concede nessa quarta-feira em trazer algo de Deus. Eu queria trazer algo importante. Enquanto o apóstolo Paulo pedia a Deus para que tirasse o espinho que atormentava, e a mensagem de hoje é o espinho na carne de Paulo. O que seria, meus irmãos, o espinho na carne de Paulo? Algo bom não era. Mas vamos lá, vamos para o texto. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 1. Em verdade que não convém me gloriar-me, mas conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De uma assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. A gente vê essa passagem muito interessante, maravilhosa, e muitas das vezes a gente podia pensar o que seria o espinho na carne de Paulo. Era algo que atormentava, isso nós temos certeza. Mas aí temos casos de acontecer com problemas na vida do cristão, que o cristão tem uma doença crônica, às vezes está desenganado pelos médicos no hospital, mas a fé em Cristo Jesus nunca foi abalada como a do apóstolo Paulo. Mesmo às vezes desenganado, como eu vi o caso de um irmão, João Souza, ele desenganado dos médicos, mas todos os dias ele cantava. Porque ele cantava hinos de louvores a Deus, porque ele sabia que o lugar dele estava reservado nos céus, porque ele sabia em quem ele tinha crido e quem ele tinha aceitado como único e suficiente Salvador. Muitas das pessoas pensam que o espinho na carne de Paulo era o quê? Teólogos, pessoas que já estudaram, que a palavra não diz concretamente o que seria o espinho na carne de Paulo. Muitas vezes as pessoas com estudos, eles diziam que o espinho na carne de Paulo seria a visão, pelo encontro que ele teve com Cristo. Ele teve uma visão com Cristo, que ele ia a Damasco perseguir os cristãos, e aquele grande resplendor de luz que era Cristo apareceu para ele, e ele ficou cego, como diz a palavra, por 3 dias. Mas mesmo assim,
Ele se recuperou, mas a visão dele nunca mais foi a mesma. Então, para que ele escrevesse cartas às igrejas, ele tinha dificuldade de escrever por causa da sua visão. Muitos teólogos, nada concreto, diz que era talvez problema na vista, nada concreto. O espinho na carne de Paulo, que seria? Ele era solteiro, talvez ele almejava a ter uma família, como qualquer cidadão, qualquer homem que tem as suas necessidades de ter família, de ter criança, filhos, né? Ele necessitava, irmãos, de ter algo que não tinha como ele ser uma pessoa só no mundo. Mesmo Jesus Cristo estando ao lado dele, ele estando sempre com o evangelho a pregar, mas ele necessitava de uma família, porque o homem não é bom que esteja só, é bom que case, como teve o tempo de Adão, que se sentiu só, e foi preciso Deus fazer uma adjuntora, tirando da sua costela uma mulher, para que ele não vivesse triste no paraíso, e vivesse com uma companheira. Nada concreto. Então seria o espinho na carne de Paulo, porque a solidão o afligia? Não tem nada concreto. O que seria o espinho na carne de Paulo? O espinho na carne de Paulo seria, de acordo com alguns profetas, alguns teólogos, diz que é porque naquele tempo existia a lepra. E a lepra, ninguém, vamos dizer, se escondia dela. Então, quando um leproso naquela época, ele estava naquele tempo e pegava uma lepra, ele teria que estar afastado em um determinado local onde ficavam apenas os leprosos. Lá existiam os cuidados, quando ficasse bom, ele voltaria a estar na sociedade. Talvez esse era um espinho na carne de Paulo, mas nada concreto. O que seria o espinho na carne de Paulo? Seriam as pessoas que ele mandou açoitar ou matar, e os familiares daqueles que ele mandou matar, que ele mandou açoitar, que ele fazia atrocidades com os familiares, e aí, ou melhor, com as pessoas, e os familiares chegavam e diziam: agora você é um homem de Deus? Você matou meu irmão, você matou o meu vizinho, você matou o meu primo, e agora se acha um homem de Deus? Satanás apontando na sua cara que agora ele é um homem de Deus, mas ele fez muito mal atrás. Mas esses que apontavam não sabiam do encontro que ele tinha e o plano que Deus tinha na vida do apóstolo Paulo. Talvez seria um espinho, mas nada concreto. O apóstolo Paulo chega e ora por 3 vezes. 3. Ele primeiramente ora, não sabemos o tempo, o jejum, a determinação, mas ele orou uma vez, que Deus afastasse aquele espinho da carne dele, a qual estava atormentando ele. Jesus não respondeu, não teve êxito a resposta de sua oração. O que acontece? Sofrimentos e sofrimentos, sendo açoitado, preso, mas não deixava de forma nenhuma a palavra de Deus. Ele teve um encontro e viu que Jesus era especial na vida dele. O apóstolo Paulo, eu não sei qual tempo ele pela segunda vez chegou e orou novamente pela segunda vez a Cristo. Nós fazemos jejum, fazemos orações como irmãos, como cristãos, mas que tempo? Às vezes você faz 15 dias, faz um mês, consagração, para Deus tirar da gente, vamos dizer, uma enfermidade e jogar no mar do esquecimento. O apóstolo Paulo chega pela segunda vez e pede para que Jesus tire o espinho que está atormentando a sua carne. O que acontece? Pela segunda vez não há resposta da parte de Deus para o apóstolo Paulo. Nós sabemos o tempo que chegou pela terceira vez. O apóstolo Paulo pedindo a Cristo, pedindo em suas orações para que o espinho, Deus o tire de sua carne. Pela terceira vez, houve uma resposta da parte de Cristo. Jesus respondeu agora pela terceira vez ao apóstolo Paulo. E a resposta foi: Paulo, a minha graça te basta.
Essa foi a resposta do apóstolo Paulo. Então, essa foi a resposta, perdão, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha graça te basta. A gente fica feliz, a gente fica alegre, porque sabemos que Deus, por mais que nós passamos por toda dificuldade, problema familiar, problema de saúde, problema financeiro, tudo enquanto estamos passando, mas mais nos alegra, como diz em Lucas, que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Isso é que é importante na vida de um cristão. Aqui você passa por dificuldade, como diz em João: no mundo, palavra de Jesus Cristo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vê, meus irmãos, que Jesus nos encoraja a ter bom ânimo por tudo que a gente passa. A gente é humilhado às vezes numa fila de banco, resolvendo um problema na prefeitura, no trabalho da gente, porque nós somos cristãos e às vezes nossos companheiros de trabalho não são, e fica apontando erro, fica colocando coisas que a gente já fez no passado e o que a gente quer ser agora. Isso não interessa diante de Deus. O que interessa é uma nova vida, uma nova história, um novo recomeço. Isso é que interessa na vida de qualquer um que aceita esse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então todas as histórias, vamos ler agora aqui, vamos comparar bem que assim, a resposta do apóstolo Paulo, logo depois que Jesus Cristo disse que a graça dele o bastava. Isso era o que era importante na sua vida. Romanos capítulo 8 e versículo 38. Romanos capítulo 8 e versículo 38. É muito bem interessante, irmãos, que a gente preste atenção para a gente juntar os versículos e ver que combina. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Possamos passar por tudo, pode ser o que for, até na beira da morte, mas nunca devemos negar a Jesus como Filho de Deus e nunca negar o sacrifício dele na cruz do Calvário, o quanto foi importante na vida de qualquer um. Eu vi uma irmã que contou na rua Ceará, há 15, 20 anos atrás. Ela contou o seu testemunho, essa irmã Marta, de Brasília, que ela disse que tinha uma família muito bem, filhos, marido, tudo bem, tudo tranquilo, todos crentes, todos, 3 rapazes, um adolescente e 2 já de maior. E aí o que acontece? Satanás é tão sujo, tão miserável, que quando ele vê uma família maravilhosa, ele quer botar o focinho dele no meio para atrapalhar. Aí é na hora que o crente tem que acender um alerta e dizer: alguma coisa está acontecendo. Então a mãe, Dona Marta, uma mulher de oração, ela viu que algo estava acontecendo com o seu filho adolescente. O seu filho adolescente começou a respondê-la em algumas questões que ela pedia para ele fazer, ou para ele, não sei, obedecer alguma coisa no dia a dia, família. Ele começou a responder. E esse menino adolescente, ele não respondia aos seus pais. Mas como o marido dela era crente, mas não era aquele crente fervoroso da palavra, de se dedicar, ele era mais visitante. A irmã Marta orava, uma mulher de Deus, e quando ela viu que o filho dela tinha algo estranho, ela começou a orar e a pedir um discernimento a Deus. Como o apóstolo Paulo, nada de resposta. Esse rapaz começou já a beber, novinho, chegar bêbado em casa. Para aquela irmã foi uma decepção. Quando ela viu, ela contando testemunho, quando ela viu que o rapaz chegou embriagado, o adolescente, pelas mãos dos outros, né? Ela começou a entrar no quarto e a chorar, e a pedir a Deus por que aquilo está acontecendo, porque ela nunca viu o filho dela naquela situação a qual ele nem vivia. Aí começou a pedir a Deus uma orientação como ela devia agir.
mesmo ela orando, nada de resposta. O filho começou a usar droga, com más influências, começou a se dedicar com amizades e começou a usar droga. Quando ela soube isso, foi mais desespero. Se dedicou mais na oração, orando mais a Deus e pediu uma resposta. Nada de resposta. O menino começou a pegar as coisas de casa para vender, para usar droga. E ela na igreja, ela em oração, fizeram campanha de oração na igreja, com um círculo de oração, mas nada de haver uma resposta. 3 meses ela orando, fazendo jejum, campanha, e o menino cada vez mais pior. O que acontece? Ela começou há 6 meses fazer uma oração, fazer orações, campanha. Com 6 meses ela pedindo ajuda na questão de oração, para que orasse pelo filho dela. Nada de resposta da parte de Deus. 1 ano orando, buscando, e o filho dela cada dia pior, emagrecendo, o menino nas ruas, e ela, assim como o filho pródigo, ela pensava nas madrugadas, uma mãe sem poder dormir, com uma resposta a qualquer momento, que o filho dela foi assassinado, que o filho dela foi numa boca de fumo, comprou droga e não pôde pagar, e vai morrer, vai pagar com a vida, e o desespero pior. E ela pedindo a Deus todo o tempo: Senhor, o que eu faço, Senhor? Já orei, já pedi, já clamei, e eu não tenho mais esperança. Se eu tiver, é alguma luzinha no fundo do túnel, que o Senhor não é de nos abandonar. O Senhor não abandona nenhum cristão. O Senhor não abandona nenhum cristão que passa necessidade, como diz a palavra, que nenhum mendigará o pão. Então por que o meu filho está numa situação sem resposta, sem êxito da parte de Deus? Quando ela estava no culto, depois de 1 ano, uma determinada oração fervorosa, ao quebrantamento, ao choro diante de Deus, eu acho que ela nunca falou tão sério num momento de intimidade com Deus como naquela oração na igreja. O filho dela entra pela porta da igreja chorando, segurando o calção, porque não tinha nem elástico no calção dele, todo feio, fedendo, sujo, cabeludo. Entrou e chegou, ficou calado, sentou. Depois ela lá: meu Deus, será que o meu filho vai fazer alguma coisa aqui no culto? Não deixe, Senhor, o meu filho envergonhar a tua obra. O pregador começou a pregar, no momento da pregação. Aí o que acontece? A pregação foi tão íntima dentro do coração daquele rapaz, que ele começou a chorar e pedir de lá que a mãe dele fosse até ele, para que ele fizesse uma oração, para que ele aceitasse aquele Jesus Cristo da mãe dele como Salvador. Aí o que acontece? Ela ficou assim sem entender. Ele foi para a igreja, não contou nada, não disse nada. Depois que ele começou a ir para a igreja, fez parte do grupo de jovens. Depois de um determinado tempo que ela não disse, o jovem recebeu a oportunidade para falar um testemunho, dar uma palavra, falar algo da parte de Deus. Ele contou que naquela noite que ele chegou na igreja para aceitar Jesus como Salvador, ele escapou da morte. Qual foi esse escape? Ele disse que pegou lá uma droga numa determinada boca de fumo escondida, saiu nas carreiras, e o pessoal lá corre e pega ladrão entre eles. Lá na frente, meteram o pé para ele caiu, seguraram ele. Quando seguraram ele, umas 4, 5 pessoas começaram a bater nele de pau, iam matar o menino até a morte. Foi que quando ele lembrou da mãe dele e lembrou das orações que a mãe dele fazia por ele, e ele disse no seu subconsciente, naquele momento que ele estava apanhando até a morte, e disse que se escapasse daquela, ele aceitaria Cristo da mãe dele como o único e suficiente Salvador. O que acontece? Na mesma hora, quando ele estava ensanguentado, quando ele já estava sem força, uma velhinha abriu a luz lá de um prédio, um determinado prédio, e disse: ei, vocês vão matar o rapaz aqui mesmo na minha porta. Foi que eles olharam para a senhorinha lá, com a luz acesa, e foi o tempo que deu tempo para ele se levantar e correr. Se essa velhinha não tivesse
falado alguma coisa, eles teriam matado ele. Mas olha como Deus age. A velhinha percebeu algo estranho lá embaixo, acendeu a luz. Quando ela falou, vocês vão matar o rapaz aqui na minha porta, que eles olham para a velhinha, ele aqui embaixo se levanta de uma vez e corre. E é naquela mesma noite que ele entra na igreja para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Irmão, você pode passar por problema, você pode estar difícil as coisas, você pode estar com doença, você pode estar com depressão, você pode estar com tudo na sua vida de ruim. Mas se você tiver fé em Cristo Jesus, você vai vencer, irmão. Porque essa palavra aqui não é mentirosa, é uma palavra verdadeira, é uma palavra que entra no teu coração e ela entra até o fim, esmaga e mexe com o teu sentimental. Porque a palavra de Cristo, ela é uma palavra que ela é para o homem se converter, o homem aceitar Cristo. Tem muitas pessoas que não adianta, que é chamado os filhos das trevas. Você pode falar de Jesus, mas tem o maior homem, pior homem da face da terra, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem que mandava prender, que mandava matar, um homem ruim, dominava as cidades. Mas Jesus Cristo tinha uma obra na vida dele. Aí muitas das vezes a pessoa pergunta, por que não tem uma obra na minha vida como Jesus tem do apóstolo Paulo? Porque Deus quer aqueles homens de coragem, aqueles homens de fé, aqueles que têm sangue no olho. Por isso é que ele escolheu o apóstolo Paulo para sair pregando a palavra. Era batendo, era sendo preso e cantando os louvores. E a cadeia se derramando, se quebrando toda. E o apóstolo Paulo preso, cantando e as cadeias tudo se quebrando. Olha o louvor poderoso que chegava nas mansões celestiais. Jesus é poderoso, meu irmão. Olha só o que aconteceu. Eu não sei se os irmãos souberam, mas o meu filho, Caleb, ele teve um grande problema. Eu estava no culto, não sei se eu contei, não sei se o irmão sabe, não sei se alguém sabe. Eu fui ao culto, quando uma irmã bate no meu ombro, o culto estava começando, que era do pastor Silva, lá na rua principal. Era dobrando, não lembro da rua. A irmã Irene bate no meu ombro e diz, olha, é para você ir para sua casa agora, urgente, que o seu filho sofreu um acidente. Ah, mas como é que pode? Se eu deixei ele em casa, ele estava bem, estava assistindo a televisão. Não, vai lá. Parece que ele se queimou lá com a panela. Eu digo, meu Deus do céu, eu fui tão atordoado, peguei o carro. O culto era perto de casa, bem pertinho. Só que eu fiz a rodeios, fiquei em círculo, irmão. Tão atordoado que eu estava, que eu não sabia onde entrava. Até que eu achei, dei 10, 15 minutos, achei minha própria casa, pertinho do culto onde eu estava. De tão desesperado que eu estava. Quando eu chego à porta de uma vez, quando eu entro, ele está lá em cima da cama. Ele tinha 3, hoje ele tem 4, ele tinha 3 aninhos. Todo queimado, rosto, testa, peito. O que foi que aconteceu? Já desesperado. Aí a mãe dele disse que ela foi botar uns legumes dentro da panela e a panela explodiu. Irmão, você acredita que a cozinha ficou empestada de sopa? Era uma sopa, empestada, tudo empestado. E ela não teve um arranhão, uma queimadurazinha. Só foi no meu menino que estava do lado dela. Rapaz, eu fiquei desesperado. Pega esse menino, não tinha a mínima condição de dirigir. Um irmão chega na mesma hora, pega ele e coloca dentro do meu carro, dirige para mim. E eu desesperado, chorando, pedindo a Deus, orando, que não fosse uma coisa grave, que fosse, sei lá, queimadura, passasse uma pomada, ia ficar bom. Nada. Chega no seu disse, não, manda para Nossa Senhora de Fátima, que é lá de criança. Lá vai eu chegar lá no hospital Nossa Senhora de Fátima. Muita gente, mas com o caso dele era grave, ele entrou logo de uma vez. Aí foi lá para dentro, com a mãe dele. Aí eu fico lá fora, o irmão me ajudando, pedindo, calma, tudo vai passar. Aí ele, lá de dentro, a minha esposa manda uma mensagem para mim no meu celular e diz assim, olha, tem que ir para Teresina amanhã. Aí o mundo caiu para mim. Eu digo, meu filho, para Teresina, não pode um negócio desse acontecer. Aí eu entro desesperado, irmão. Não tem porteiro, não tinha ninguém. Eu entrei, fui lá dentro onde o médico estava com ele. O médico, a minha esposa, graças a Deus, eu sou desesperado quando eu vejo casos assim. Ela não, ela tranquila. Só que essas pessoas assim é pior. Porque quando se zanga ou quando se desespera, é para rasgar o véu. Que depois ela começou a chorar escondida e tal. E ela me acalmando, o doutor me acalmando, trouxeram água para mim, não, ele vai para Teresina, porque aqui não tem médico, oftalmologista dos olhos, não tem o
o cirurgião plástico, que se for preciso, aí aquilo me acabou. Eu digo, doutor, pelo amor de Deus, me diga, o meu filho, ele vai ficar defeituoso, quais são as mínimas chances, ele vai morrer, pelo amor de Deus. E meu filho inquietinho, na dele. Aí o doutor, não, pai, Teresina você vai acompanhar. E pronto, no outro dia ela foi para Teresina, com ele, na ambulância, e eu fiquei lá, em casa. Só que nessa noite, quando ele foi para Teresina pela manhã, nessa mesma noite que eu fui para casa, depois do hospital, irmãos, vocês acreditam que eu acho que eu nunca falei com Deus como eu falei naquela noite? Eu nunca me derramei, eu nunca me desesperei, eu nunca prometi tanta coisa a Deus como eu me dediquei a Ele, chorando, desesperado, como se eu estivesse falando com alguém ali do meu lado. Eu digo, Senhor, não faça isso comigo, faz o que o Senhor quiser comigo, me castigue e tudo, mas você sabe que esse menino é importante para mim. Eu tenho 8 filhos, irmão, com a minha primeira esposa, e tenho esse menininho com a minha segunda esposa, que é ela. Não é porque, não sei, porque eu estou mais velho, mas o meu amor é dobrado por esse menino, entendeu? Dobrado, porque ele é apegado comigo, a gente se gosta muito. É um pai e um filho que são apegados, é unha e carne ali. Ele não é tanto com a mãe dele, mas não é comigo. Então eu sou tão desesperado por aquele menino que naquela noite eu me dediquei, chorei, pedi a Deus e não teve resposta nenhuma. Quando foi na outra noite, eu de novo, eu digo, Senhor, me dá uma resposta, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, me diga, ele vai ter jeito, meu filho. Fala em sonho, usa um irmão, usa uma irmã. Fala comigo, Deus, não faz isso comigo. Aí eu só vi uma voz dizendo assim, tudo que você prometeu, tudo, é verdade, né? Aí eu digo, é verdade, Senhor. Aquela voz no meu íntimo, é verdade. Eu sei que eu tenho minhas falhas, eu sei que eu sou uma pessoa que não sou perfeito. E falei dessa mesma forma, assim como Jesus esteve aqui na terra, como o Senhor esteve aqui na terra, mas eu vou fazer tudo o que eu cumpri para o Senhor salvar meu filho, para que nada de mal aconteça a ele, que ele não fique defeituoso, que ele não fique leproso, com alguma coisa que possa atingir a pele dele, causar queimadura, e nem que ele fique cego, porque atingiu os olhos e atingiu muito o rostinho dele. Menininho com 3 anos de idade, pelinha bem fraca, queimadura de 2º grau, tomou um banho de sopa quente que estava fervendo. Aí Deus disse assim, pois tudo bem. Eu fui trabalhar e sempre esperando a resposta do médico. Aí a minha esposa, lá em Teresina, sempre se comunicando comigo. Aí quando foi, depois de 2 dias, a cirurgiã foi lá ver ele. Disse que não tinha problema nenhum nos olhos dele, que os olhinhos dele estavam inchados devido à queimadura, mas que ia abrir normal. Como começou a abrir, aquilo já aliviou. Vamos lá agora para o cirurgião, o cirurgião plástico. O cirurgião plástico diz que aquela pomada que eles estão passando, devido ao crescimento dele, não vai afetar a pele dele, porque ele vai crescer e aquilo vai, se já fosse uma pessoa mais idosa, aí poderia ficar uma queimadura e mostrar, né, o queimado. Mas não, que não ia dar em nada. Aí, mas que com 10 dias ele ia receber alta. Quando eu vi ele na chamada de vídeo, a mãe dele fazia chamada de vídeo para mim, você vê essa cara do meu menino, toda inchada, os olhos tudo fechados. Aquilo me desesperava. Mas eu vi a resposta de Deus, como eu clamei, como eu cheguei a Ele, pedi, chorei, clamei. Eu vi a resposta de Deus, que nada de mal ia acontecer a ele, que eu podia ficar tranquilo. E com 12 dias, ele veio para casa. Eu fui para a rodoviária receber ele, ansioso. Fiz até um vídeo lá, recebendo ele. Ele me abraçou e eu fiz um vídeo mostrando e dizendo como o poder de Deus é maravilhoso. Que quando você se chega a Deus, que quando você pede, você vai receber no nome de Jesus. Porque Deus sabe, irmãos, a sua necessidade. Deus sabe no seu coração. Deus sabe o que se passa com você. Ele sabe se você está mentindo ou se você está falando a verdade. Ele sabe. Então não adianta mentir para Deus. Se você faz uma troca, eu digo uma troca, porque Deus, Ele não quer que ninguém sirva a Ele à força, não. O Satanás não, ele quer que você force, ele força você a seguir. Deus não, mas Deus te mostra um manancial de vida. Eu sei que tem problema, mas é melhor, o nosso nome está escrito
no livro da vida e não ser apagado, porque a gente está aqui nessa terra, passando por luta, e o nosso nome escrito lá. Podemos passar por tudo, por tribulação, pela fome, necessidade, mas Deus nos vê dos altos abaixo e diz: esse daqui ninguém toca, porque esse daqui é meu, esse daqui ninguém toca, esse é meu filho, que eu amo. Não adianta. Nós vemos o caso de Jó, o que Jó passou por muita coisa, perdeu família, mas ele disse que enquanto estava com Cristo, ele não ia abandonar ele. Podia passar, irmão. A gente vê um homem num patamar, tudo do bom e do melhor, fazenda, comida boa, e passar por o que passou, até a lepra, coceira, se coçava com um caco de telha. Todo mundo dizendo: abandona esse teu Deus, rapaz. Aí não olha para ti não, mas ele tinha esperança no fundo do coração dele, que algo Deus ia fazer, e fez, deu tudo em dobro de volta para ele. Então, irmãos, a gente tem que ter fé no que a gente pede. A questão do apóstolo Paulo, nós vimos aqui, que ele orou por 3 vezes pedindo, 3 vezes. Agora Deus tem uma intimidade com cada um de nós, porque lá no comecinho da passagem, ele diz que não para me gloriar-me. Então é o seguinte: foi-me posto no espinho da carne. Deus sabe muito bem que talvez se ele não tivesse esse espinho, essa dificuldade, podia se exaltar, se gloriar, entendeu? Ser mais do que os outros, mas não, tinha alguma coisa que freava ele ali diante de Deus. Mas ele mesmo foi um apóstolo que mais lutou, derrubou no começo, mas ele, por tanta do que ele fez com cristãos, com aquele povo, né? Como eu disse, matando, prendendo, ele queria retribuir a Deus o que ele fez diante de Deus, que foi a questão do mal. Então agora ele vivia para Cristo, como ele disse: eu não vivo mais em mim, agora Cristo vive em mim. É muito bom, irmão, quando a gente... Aleluia, Senhor Jesus. É muito bom quando a gente está servindo a Deus. Eu me afastei aí, passei quase um ano em casa, decepcionado com alguma coisa, vamos dizer assim, do ser humano mentiroso, que na sua frente uma coisa, por trás é outra. Mas depois eu tive percebendo, eu estou por Cristo, não é pelo homem, não é pelo pastor, eu estou por Cristo na igreja. Eu não estou por ninguém, é por Cristo. Nosso alvo tem que ser Cristo, porque se você se decepciona na igreja por algum irmão, se afasta, fica desgostoso, fica mal com algum irmão, você tem que entender que você está na igreja é por aquele irmão, não é por Cristo. Porque se for por Cristo, tudo que vir, você não está nem aí. Você vai ligar para alguém e vai falar: não, só irmão, não faça isso não, irmão. Mesmo assim, você quer ver uma pessoa ficar desmoralizada, uma pessoa que fica envergonhado, só se não tiver sentimento, não tiver coração. Ele saber que está fazendo mal com você, e você mesmo sabendo que aquele mal, aquele irmão está fazendo com você, você chegar para ele e dizer: irmão, estou orando por você, para você mudar, e abraçar e dizer: Deus é contigo, e eu te perdoo, mesmo estou fazendo mal para mim. Rapaz, ele quebra a cara de qualquer um. Por quê? Porque como é que eu estou fazendo um mal para aquele irmão, e o irmão vem até a mim e diz: Deus é contigo, eu te amo, eu te abraço, eu te coloco nas orações diante de Deus, mas que você possa se arrepender desse ódio, dessa maldade que você tem contra mim. Eu te amo, meu irmão, eu te abraço, eu te amo. E a pessoa, na subconsciência, em saber: poxa, faço mal para a pessoa, e a pessoa está bem assim. O verdadeiro homem de Deus é na humilhação. Porque, irmãos, se a gente for orgulhoso, se a gente tiver rancor de alguém, ou de mal com a vida, isso lhe adoece. Isso não é bom. Então a gente tem que ser humilde. Você quer subir na vida, seja humilde. Não seja orgulhoso, não seja rancoroso, não seja aquele homem mau. O apóstolo Paulo era um homem mau, um homem maldoso, um homem que jamais ele fazia o bem com alguém. Nos livros antes do apóstolo Paulo, segundo os estudos, era um homem que gostava de ver sangue, ele gostava de ver a maldade, ele gostava de matar, ele gostava de prender.
expulsar das terras que o povo estava, só para ficar sem casa, ficar ao relento, na chuva. Ele era mau com o ser humano. Mas o verdadeiro homem de Deus, quando ele tem um encontro com Cristo, tudo se transforma, tudo muda, tudo se traz, tudo se ilumina. Porque é uma das passagens que eu acho mais interessante é essa, que quando ele teve um encontro com Cristo, que ele diz: quem és, Senhor? E Jesus Cristo: eu sou Jesus a quem tu persegue. Por acaso ele estava perseguindo ali Jesus? Ele estava perseguindo a igreja. Mas se perseguiu a igreja, está perseguindo Jesus, que é o povo de Deus. Então Jesus disse: por que tu me persegue? Ele poderia questionar: não, estou perseguindo um povo acolá, não. A igreja é de Jesus. Está perseguindo os irmãos? Está perseguindo Jesus. Amém, meus irmãos? Que essa passagem fique aqui interessante. E muito obrigado pela oportunidade. Que nós possamos pensar, irmãos, que de toda dificuldade, de tudo que a gente já passou, a gente tem que estar diante de Deus. Você, irmã, apesar de ter um pouco número de irmãos, mas tem irmãs por aí em outras congregações que elas oram para que o seu marido venha à igreja com ela e saia da cachaça. Muitas irmãs pensavam: se chegar no culto, meu marido está lá bêbado, abusando. Quando não é, eu vou chegar, ele vai chegar depois, aí fica falando da igreja. Irmã, você pode ter certeza que Deus é atemporal, que Deus tem um tempo para Ele ouvir a tua vontade. Você pode ter certeza absoluta que se você for uma mulher de Deus e pede: Senhor, eu não aceito, eu quero meu marido do meu lado, eu quero ele na igreja, eu não quero perder ele para Satanás. Por quê? Porque você juntou nós dois, e nós dois, só morte nos separa. Pode ter certeza. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor, é verdade. Glória a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade. Obrigado aos irmãos pela